Graça e paz nos sejam acrescentados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar um pouquinho sobre esse texto tão importante de Mateus 16, 13 a 20. A nossa vida, ela é movida por perguntas e respostas. Desde pequeno. Pai, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? As crianças vão perguntando para os pais, depois é para o professor. Depois é para o patrão, como é que eu tenho que fazer isso, como é que eu tenho que fazer aquilo, para o colega, me ensina isso, me ensina isso. Então, sempre temos muitas e muitas perguntas. E há as respostas. As perguntas sempre são diretas, objetivas. Mas as respostas, às vezes, podem ser confusas. Existe a resposta verdadeira, real, de fato. Mas hoje em dia nós vivemos, no nosso mundo, principalmente aqui no Brasil, a teoria das narrativas, onde as pessoas inventam certas histórias para tentar encobrir uma mentira e fazer aquela mentira parecer uma verdade, enrolar, enganar as pessoas, e muitos acreditam. Então existem as respostas que são verdadeiras e as respostas que são mentirosas. Não interessa se é uma narrativa ou não é, é mentira. E existem várias perguntas que movem a humanidade, que todo ser humano se faz em algum momento. Por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Essas três perguntas são cruciais. Surgiram os filósofos, cada um com sua filosofia, tentando responder de onde viemos, para onde vamos, quem somos. E cada um com uma resposta diferente, sem chegar a um denominador comum. Mas é uma pergunta interessante, são três perguntas interessantes. E essas três perguntas, na verdade, que movem a humanidade, elas só podem ser respondidas se a pergunta que Jesus fez hoje, no texto de hoje, for respondida corretamente. O texto diz que Jesus se afasta um pouquinho lá da região da Judéia, vai lá para a fronteira da Palestina, e aí ele pergunta, os discípulos estão sozinhos com ele, ele pergunta, vocês que estão sempre em contato com o povo, conversando, quem é que o povo diz que eu sou? E aí eles começam a dizer, uns dizem que tu é João Batista, Jeremias, Elias, sei lá, um espírito do profeta desse tomou conta de ti por causa da sabedoria, dos ensinamentos. E aí Jesus diz, e vocês? Quem eu sou para vocês? O que vocês acham de mim? O que vocês acham que eu sou? Quer dizer, quando vocês estão comentando sobre mim, o que vocês comentam? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, sempre Pedro, toma a palavra em nome dos discípulos e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica muito feliz com a resposta e diz, bem-aventurado, feliz. Você é um cara feliz, um cara bem-aventurado por essa resposta, porque ela não vem de ti. Essa resposta não é tua, ela vem de Deus. É Deus que te inspirou a dar essa resposta. Essa é a resposta correta. Jesus é o Cristo, é o Messias prometido. Aquele que foi ungido, que foi preparado por Deus na eternidade para salvar o mundo. Por isso que o Filho de Deus tem que se fazer homem, para poder morrer por nós, porque Deus não morre. E é isso que ele veio fazer. E aí, ele diz assim, essa é a resposta sobre a qual está firmada a minha igreja. Eu vou fundamentar a minha igreja, por quê? Porque Jesus disse que ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está fundamentando a fé nessa rocha, nessa pedra. E então Jesus disse sobre essa confissão, sobre essa pedra que sou eu, vou fundamentar a minha igreja. Esse é o alicerce. E eu vou dar a vocês, Pedro, vou dar a vocês o poder das chaves, de abrir e fechar o céu. Se de alguns perdoar dos pecados, vão ser perdoados. Daqueles que retiverem, vão ser retidos. E isso acontece quando? Lá depois, quando Jesus morre e ressuscita, quando eles estão escondidos na noite da Páscoa, ainda dentro da sala, Jesus atravessa a parede e ele diz, estou soprando sobre vocês o Espírito Santo, deixando vocês a paz, e se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados, se eles retiverdes, são retidos. Naquele momento ele dá esse poder das chaves à igreja. Quem é que tem a chave da casa? É o dono da casa. E
com a chave ele abre e fecha a porta e deixa quem ele quiser entrar ou não entrar. Por isso que Jesus dá a chave dos céus, porque ele é o Filho do Deus. E toda vez que eu confesso o meu pecado, que eu peço perdão, assim como a gente acabou de fazer nesse hino que cantamos, o que acontece? O céu é aberto e o pastor anuncia o perdão. Vocês foram perdoados. O pastor também foi perdoado, porque ele também confessou seu pecado. Nesse momento é administrado o ofício das chaves que Deus deu à sua igreja na terra de anunciar esse perdão que Jesus conquistou para cada um de nós na cruz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu tenho essa resposta, ela não é minha. Eu tenho porque Deus fez com que eu tivesse a fé. Deus sempre dá a fé através da sua palavra. Ele estava ali em contato com a palavra de Deus o tempo todo com Jesus. E através desse contato com Jesus, eles recebem a fé de Deus. E através dessa fé, agora eles podem confessar: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nós recebemos a fé através do contato com a palavra. Então Deus espera que a minha resposta, que a vossa resposta seja a mesma. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas pessoas pensavam que ele era um grande mestre, um grande rabino, um grande professor. Outros, alguém que tinha dons extraordinários, porque fazia todas aquelas curas, aqueles milagres. Outros achavam que ele era um revolucionário de costumes e assim por diante. Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo prometido, que morreu pelos nossos pecados. Todo o resto não importa. O que importa é isso. E várias coisas Jesus falou dele. Por exemplo, aqui ele diz: quem dizeis que o Filho do Homem é? Ele gostava de se chamar de Filho do Homem para mostrar que ele era um homem que veio morrer pelos nossos pecados. Ele, que é Deus, se transformou num homem. Mas ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele também disse: eu sou a água da vida. Ele também disse: eu sou a rocha, pedra angular que os construtores rejeitaram. Ele também disse: eu sou o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Ele também disse: eu sou a porta. Se não entrar por mim, ninguém entra no céu. Tudo isso Jesus era. Por quê? Porque ele é o Cristo prometido, o Filho do Deus vivo, que veio morrer pelos nossos pecados na cruz. Por isso que é tão importante essa confissão. E se eu tenho essa confissão de fé, porque eu fui também transformado pela palavra do Evangelho, as outras perguntas ficam fáceis de responder. De onde eu vim? De Deus. Para onde eu vou? Para o céu, porque eu tenho perdão dos pecados. Quem eu sou? Um filho de Deus. Fica fácil responder as outras perguntas. As 3 grandes perguntas que movem a humanidade. Agora, sem Jesus, sem responder corretamente essa grande pergunta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, as outras perguntas nunca encontrarão a resposta correta. Hoje em dia, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual a resposta de toda essa gente para essa pergunta que Jesus faz a todo ser humano? Quem você pensa que eu sou? Quantos e quantos ainda não conhecem Jesus? Quantos e quantos conhecem Jesus apenas como um grande líder, como foi Buda, como foi Confúcio, como foi... Quantos ainda acham que ele era só um grande mestre? Quantos... Tem pessoas que batem nossa porta de 2 em 2, com um sorriso no rosto, que tentam dizer que Jesus não é filho de Deus, ele é só um intermediário, alguém que foi criado tipo um anjo. E aí acaba enganando muitas pessoas com essa narrativa e levando elas para fora da igreja de Jesus. Então existem várias e várias outras opções que estão levando muita gente para o inferno. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só ele é o pão da vida, só ele é a água da vida, só ele é a pedra angular, só ele é a porta, só ele é o bom pastor, só ele é o Cristo, que veio morrer pelos meus, pelos teus, pelos pecados da humanidade. Portanto, agora é preciso que a gente fale.
que a gente testemunhe. Naquele momento, Jesus disse para eles, ainda não falem que eu sou Cristo. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora. Até aquele momento, Jesus estava curando e ensinando. Logo depois, do versículo 21 em diante, diz assim, a partir desse momento, Jesus começa a falar claramente para que ele veio. Para sofrer, morrer e ressuscitar. Ainda faltava ele percorrer as províncias ali e ensinar isso, a missão dele, falar daquilo para que ele veio, que era exatamente a sua morte redentora e salvadora. Por isso, naquele momento, eles ainda não eram para falar que ele era o Cristo, porque senão o plano de matar ele ia se acelerar e aquele não era o momento. Ele disse, ainda não chegou minha hora. Quando chegar a minha hora, aí sim. E depois, o que Jesus disse? Depois que ele morre, ressuscita, agora vão ao mundo. Vocês são minhas testemunhas. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Vocês são a minha igreja. Anuncie o perdão. Abra a porta para quem se arrepende. E também deixem ela fechada para quem não se arrepende e digam que há um juízo. Que haverá uma prestação de contas. Porque lá no dia derradeiro, o Pai vai separar cabrito de ovelha, joio de trigo. Cristão daqueles que fecharam os ouvidos e não aceitaram a palavra. Então agora é a hora de falar, de testemunhar, de continuar anunciando Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o meu Senhor e é o meu Salvador. A gente discute futebol, a gente discute política, a gente discute gosto musical, discute roupa, aí quando chega na hora de falar de Cristo, essa mensagem aqui eu não vou mandar para o meu amigo, porque o que ele pode pensar? Não interessa o que ele vai pensar, interessa o que Deus pensa. Jesus disse, aquele que calar diante dos outros, que não falar, eu também não vou defender depois. É isso que Jesus fez. Então ele quer que eu fale, que eu testemunhe. E como eu falei antes, Deus só converte a pessoa, só muda a vida da pessoa através da palavra. Quando ela se reconhece um pecador e reconhece em Jesus o seu Senhor e Salvador. Por isso é que a gente precisa sempre falar. Não interessa o que o outro vai pensar. O que interessa é o que Deus pode realizar na vida dele através daquilo que eu falei. A conversão e a salvação dessa pessoa. Que ele também passe, então, a dizer, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o meu Senhor, o meu Salvador. E então essa alma que estava indo para o inferno vai mudar de rumo e vai para o céu, porque aconteceu a conversão que o Espírito Santo realizou através do nosso testemunho. Olha que beleza! Olha que grande obra está nas nossas mãos. Levar esse testemunho, falar daquilo que aconteceu na nossa vida, para que aconteça na vida de tantos e tantos que ainda têm respostas erradas para a grande pergunta da humanidade. Deus conta com cada um de nós, que testemunhemos e que falemos. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Senhor, o meu Salvador e quer ser o teu também. Confie, creia nele. Que assim seja. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o grande dia, quando entrarmos na glória eterna.